Amém. Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nós não vamos ler todos os 3 capítulos. Nós só vamos ler o capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas eu queria antes falar uma coisa. Todo reino, todo governo tem uma constituição. Correto? Correto. Estados Unidos tem uma constituição. O Brasil tem uma constituição de 88. A chamada Constituição Ulisses de Guimarães. Ulisses Maia. Mateus 5, 6 e 7. É uma descrição da Constituição do Reino. A Constituição do Reino de Deus está em Mateus 5, 6 e 7. Então vamos ver o primeiro item dessa Constituição. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Presta atenção. Nós temos 4 aspectos do reino. 4. Continue. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pronto. Repete esse versículo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Você pode agora repetir com Joshua? Bora lá? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pode sentar. Obrigado. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é ser pobre em espírito? Pobres em espírito é aquela pessoa, por não se achar, é humilde. Amém? Tem a bem-aventurados os humildes em espírito. Isto é, ele não se acha. Ele não se acha que sabe. Ele é um eterno aprendiz. Alguém sábio é aquele que nada sabe. Uma das coisas mais belas que eu vi na academia são professores que têm pós-doutorado, acesso a eles. Você conversa com eles, você é amigo deles. Porque existem alguns professores que alguém diz assim, tem um rei na barriga. Ele se acha tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém está no nível de falar com ele. Alguns até dizem assim, eu canso de falar com esse péssimo. Porque ignorante, todos nós somos. Porque ignoramos alguma coisa. Somos 0 à esquerda. Correto? É ou não é? Então, você se declara, olha, eu não sei, eu estou aprendendo. Aí eu queria que você anotasse aí. O primeiro aspecto do reino é o reino em sua realidade. Ouviu? O reino, repita, em sua realidade. Isto é, o reino em realidade, realidade de vida. Ok? João 3:3 e 3:5. Preste atenção. Vamos ver agora o reino em sua realidade. Realidade está falando de experiência com Deus. Experiência individual com Deus. Amém? Isto é, você tem isso em realidade. Não é só fala. Isso é real em você. Eu sei que você vai dizer amém, porque você sabe que você experimentou isso. Sabe do que eu estou falando? Do novo nascimento. Aleluia. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto. Ninguém não pode o quê? Se não nascer de novo. Não pode o quê? Olha, primeiro você vê. Primeiro você tem revelação espiritual. Você sabe que se Deus não abrir os seus olhos, você não vai ver nunca. Hoje você é um cristão.
mas você não sabe que o maior milagre do universo aconteceu com você. Amém ou não? Amém. Você nasceu de novo. Glória a Deus. Isso não é maravilhoso? Você, vou repetir, vou dar chance. Você nasceu de novo. Glória a Deus. Aleluia. Então isso é realidade. Mas o versículo diz que você primeiro vê. Então Deus concede em seu espírito a revelação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Olha, eu já falei aqui, Amém. em uma das vezes que eu vim pregar aqui. Olha esse copo. Esse copo, a água é incolor, inodor. A água tem que ser transparente para você beber, né? Mas imagine que você é esse copo d'água e o seu espírito é a água que está aqui dentro desse copo, que está nesse corpo. O corpo é o copo. O espírito, Deus deu a você. Ele criou em você o espírito. Amém? Amém. Só o pecador, só o homem tem espírito. Cachorro não tem, cavalo não tem, águia não tem. Somente nós temos o espírito. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí imagine, você está aqui como um pecador, com esse copo, ó a água. Aí Deus vai operar em você um novo nascimento. Como é que Ele faz? Você lembra do sachê? Do chá? Não tem um sachê? Qual que você gosta? Camomila, capim santo, erva doce, chá verde, frutas cítricas. Não importa qual é o sachê. Então o sachê é o Espírito Santo. Amém. A água é o seu espírito. Aí Deus vem e a água aqui está quente, tem que estar fervendo para deixar, né? Aí você bota o sachê. O que acontece? O sachê começa o quê? A atingir a água. Começa a... Aí tem cheiro, tem cor. Amém? Agora você pode separar a água do sachê? Não pode. Agora a água é chá. Isso significa o quê? Que o seu espírito foi chaificado. O que a Bíblia diz em Coríntios? Aquele, olha o sachê, que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. Amém. Agora Deus e você e Deus são todos o quê? Um só. Amém. Glória a Deus. Você diz amém? Amém. Então você foi, repito, chaificado. Glória. Você se uniu ao Senhor, você se mesclou ao Senhor. Não pode mais separar. Amém? Amém. Esse é o Espírito, é o reino em realidade. Isto é, o rei agora é seu governante. Agora o rei é seu dono. Agora o rei é seu proprietário. Agora você é propriedade particular de Deus. Amém? Porque você foi chaificado. Você diz amém? Amém. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você viu, você teve revelação. Você agora é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas tem uma coisa. Joshua, leu o versículo 5. Primeiro, vê. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. Então, quando você nasce de novo, a partir do momento que você nasce de novo, agora você tem um novo dono, um novo Senhor que manda em você. Você não faz mais o que quer, agora você faz a vontade de Deus. Amém? Amém. Ok, vá, versículo 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pronto. Agora está diferente. Agora deu-se um passo à frente. Aqui está dizendo, não é ver o reino de Deus. Aqui está falando de entrar. Entrar no quê? Ao ver é você ter revelação. Mas entrar é você experimentar. Amém? Amém. Agora você entra. Como é que você experimenta? Ah, eu estou lá no Japão. E eu olho de longe o Monte Fuji. Que nome? Monte bonito. Mas eu estou lá? Não. Eu vi, mas não entrei. Não estou lá. Não tenho a experiência de andar no Monte Fuji. Também no reino de Deus. Você teve a revelação espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você viu, eu vi Jesus. Aleluia. Amém? Mas agora você vai entrar. Você vai ter a responsabilidade e você vai experimentar. Amém? E como é que eu experimento? Lê o versículo de novo, Joshua. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pergunta: o que é nascer da água e do Espírito? Todo mundo pensa isso, mas nada tem a ver com batismo. Porque se a água aí fosse batismo, então o ladrão na cruz teria morrido perdido. Não é o ladrão da cruz. O ladrão roubou muita coisa, mas não a cruz. Alguns falam assim, o ladrão da cruz. Porque não roubou a cruz? Essa difusão, né? Que são os trai. Né? Então o ladrão na cruz não teve tempo de se batizar, mas foi salvo. Então ele nasceu de novo. Amém? Ele nasceu da água e do Espírito? Sim. A água aí, irmãos, representa a palavra. Em Efésios, está claro lá que a igreja é purificada pela lavagem pura da palavra. Aí, água aí representa a palavra. Não é o batismo. O batismo é outra coisa, é importante. O batismo é o sepultamento da velha criatura. É a fonte de água viva. Amém? Amém. Aí está falando da palavra que nos purifica pela lavagem pura da palavra. Olha, a palavra tem a ver com lavagem. Lavagem tem a ver com água. Quem lava é água. Amém? Então, que não nascer da água e do Espírito. Está dizendo o quê? Que não nascer da palavra. E a palavra que o Senhor nos diz é de Espírito e vida. Amém? Pode sentar. Então veja só, o primeiro aspecto do reino é a realidade. Você nasceu de novo, agora você tem a realidade do novo nascimento. Esse é o primeiro aspecto do reino. Nós estamos agora entendendo o que é reino. Ok. Segundo aspecto, a sua aparência. A sua aparência. Existe um aspecto negativo do reino. Eu pensava que não, mas tem sim. Qual o aspecto negativo? Você vai ver lá nas parábolas de Mateus capítulo 13. Ali fala da aparência. O reino dos céus é semelhante a isso. Semelhante é aparente. É a aparência do reino. O que é a aparência do reino? Vou dar só 2 exemplos. É tudo aquilo. Você lembra daquela propaganda de Denorex? Quem lembra?
Isso, aparência é, parece, mas não é. O que é que parece, mas não é, quando se fala do reino? Por exemplo, Natal. O mundo todo, pelo menos a maioria do mundo, comemora o Natal. E aí nós temos o quê? Que Natal é uma festa o quê? Cristã. Eu estou falando lá do reino. É uma festa cristã. Tem até uma música, né? Que fala que Natal é uma festa cristã. Mas será que era de fato cristã? Primeiro, todos os aspectos da festa cristã, essa festa cristã é pagã. As guirlandas é pagã. A árvore de Natal que substitui a cruz é pagã. Ninguém vai colocar uma cruz. É mais bonito uma árvore de Natal. No lugar de Jesus, você tem um bom velhinho. E nós sabemos muito bem, irmãos, historicamente, o Papai Noel vem do Papai Nicolau. As guirlandas é uma atitude pagã romana. A árvore de Natal vem das árvores onde os cristãos eram mortos e martirizados. E a gente tem... O que é que acontece? O que é que aconteceu? Depois que Constantino se tornou imperador de Roma, e agora Constantino deu os templos pagãos para os cristãos. Os cristãos via que no mundo tinha uma festa chamada Saturnália, que era todo dia 25 de dezembro, quando começava os dias sendo maiores, o tempo de verão, lá do outro lado, na Europa. E havia um carnaval chamado Saturnália, onde as pessoas comiam, bebiam, se embriagavam, e elas adoravam ao sol. Por isso domingo é o dia do Deus Sol. E aí, Constantino foi aos líderes cristãos. O que vamos fazer? Vamos fazer o sincretismo, a mistura. O que aconteceu aqui na Bahia, por exemplo, um exemplo. Hoje os orixás, esses orixás têm o santo católico correlato. Então o pessoal adorava, sei lá o quê, não sei o nome, não me interessa. Nome demônio não me interessa. Era correlata Cosme Damião. Aquela outra orixá é correlato a Santa Luzia. A outra era Santa Bárbara. Porque os negros queriam adorar os seus deuses, mas eram perseguidos. E aí eles fizeram o sincretismo e disseram: nós vamos adorar os orixás, mas o que vai aparecer é um santo católico, para que eles possam acreditar que nós estamos festejando a um santo católico, mas nós sabemos que no nosso coração nós estamos adorando a um orixá. E até hoje você vê que as grandes festas católicas são misturadas com o candomblé, com a Umbanda. Na época de Constantino, a igreja disse: o que é que vamos fazer? Nós temos um grande carnaval, que é a adoração ao sol. Aí o Papa Constantino e os bispos católicos disseram: não, nós temos o sol da justiça, que é Cristo, e vamos colocar o dia do nascimento dele nesse dia. E aí ficou o primeiro Natal.
que na verdade Jesus nunca pediu para a gente lembrar do nascimento dele. Porque na verdade ele nasceu para morrer. Glória! Amém? Lindíssimo! E aí o que acontece? O Evangelho revelado nas estrelas claramente desmistifica isso. A igreja não tem que festejar o nascimento de Jesus. A igreja é chamada o quê? A festejar a sua morte. Fazer isto em memória de mim. Até que eu venha. Aleluia. Aí o que acontece? Também não gosto que ninguém me chame de dia de ceia, o que é um problema. Porque agora as ceias hoje parece uma festa de Natal. É pérola, é feixe de trigo, é uva, é tanta coisa que aí você procura, cadê o cálice e o pão? Desaparece. Aí eu fui chamado para falar na Pituba, numa congregação, e o pastor disse: pastor, fique à vontade. Se é para eu ficar à vontade? Fique à vontade, pastor, nos fale sobre a realidade da igreja, da unidade. Sabe o que aconteceu? Nunca mais me chamaram. Que as irmãs diaconisas terminaram o culto chorando. Por quê? Porque ela fez uma mesa linda, uma mesa que enche os olhos. E tinha uma mesinha assim do lado, dava lá o pão e o cálice. Aí sabe o que eu disse? Falei sobre a realidade da ceia, do partir do pão, e disse: meus irmãos, lá naquele cantinho desprezado está a mesa do Senhor, que é o sacrifício de Abel. Mas essa mesa tão linda, tão bela, cheia de frutos, cheia de uva, cheia feixe de trigo, está aqui a oferta de Caim. Aí cortou meio alto. Aí sabe o que fez? Os diáconos todos da igreja fizeram um levante e nunca mais me chamaram. Então não me chame, porque toda vez que eu vou é um problema. Eu pergunto: vem cá, é dia de ceia? Meu irmão, não posso não. Eu já nem vou, porque senão eu vou deixar de pregar e por todo lugar. Meus irmãos, o próprio Jesus pediu: façam isso em memória de mim. Aí eu tenho uma mesa carnavalesca, uma mesa natalina, e no meio daquele furdunço de tanta coisa, tem até pérolas. Tem mesa que tem pérolas. O pão e o vinho desaparecem, porque o sacrifício de Caim prevalece. Irmãos, vamos falar sério. Seguir Jesus é para gente sério. Você tem que pagar um preço. Não é conforme você quer, é conforme a vontade de Deus. A mesa do Senhor tem que estar ali só o cálice e o pão, só. Porque a ordem de Jesus é: façam isso em memória de mim. Mas se você vê tanto feixe de trigo, você vê um bocado de pérola, você vê um bocado de uva, já me dá uma vontade de chupar uva. Pior é quando é obra de engano, que a uva é de plástico. Certa vez eu fui ávido para chupar uva, quando chegou lá, era de plástico. Você entendeu? Aí você tem que ter simplicidade. Perdeu a simplicidade devidas a Cristo. Irmãos, é o pão e é o suco de uva. Somente sobre a mesa.
Porque Jesus disse, olha, vocês façam isso em memória de quem? De mim. O que é que você traz à memória nesse momento? Sobre a pessoa e a obra do Senhor. Amém? Nós estamos lembrando. Quais são os dois elementos da ceia? Pão e sangue. Pão. Amém. O pão é como, irmãos? Sem fermento. Sem fermento. Mas o pessoal compra o pão da padaria. O pão da padaria é o quê? Fermentado. Jesus tem pecado no seu corpo? Por que é sem fermento? Porque Jesus é puro. A Bíblia diz o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. A massa representa a igreja. O fermento sempre na Bíblia significa pecado. É verdade ou não? É. Fermento representa pecado. Jesus tem pecado? Não. E como é que você bota o pão? No dia que vai lembrar dele. Pão com fermento. Na verdade, o fermento no dia da ceia, as irmãs diaconisas da igreja que devem fazer. Amém? Glória a Deus? Ok. Agora uma pergunta que eu não sabia, eu não tinha resposta, mas muita coisa eu tive que procurar sozinho. Abri o picadeiro. Porque a gente tem, infelizmente, no Brasil, poucos mestres. Você já se perguntou por que na ceia a gente come primeiro o pão e depois bebe o cálice? Hein? Por que a gente come o pão primeiro e depois o cálice? Não pode ser o contrário? O pão foi repartido para os discípulos primeiro. Não, não é por isso. Parece, mas não é. Sabe por quê? O pão sem fermento. Não esqueça, o pão sem fermento é o pão sem um pecado. O que é que significa? Que na eternidade passada, quando não havia história de pecado, Deus pensou em nós segundo o seu propósito. O propósito de Deus é antes de pecar. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto, não há 2000 anos atrás, mas antes da fundação. Olha que coisa gloriosa! Na história foi há 2000 anos atrás, mas na eternidade, foi na eternidade passada. Amém? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito. Então, quando você come o pão, você está dizendo: Senhor, o teu propósito nunca foi mudado pelo pecado. O teu propósito vai prevalecer. Agora, por que depois a gente bebe o vinho? Porque entrou a história de pecado. E agora eu preciso do vinho. O vinho também é Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sou glória. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Então, o pão sem fermento mostra o supremo propósito de Deus antes da eternidade. Aleluia! Mas porque pecamos, o Senhor tem que resolver o problema. E aí ele põe o cálice para dizer: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia! Não é maravilhoso isso, irmão? Ah, irmãos, isso é uma revelação gloriosa. Quando eu vi isso, eu chorei. É profundo isso aí. É muito profundo. Que coisa linda. Esse é o Evangelho. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o supremo propósito de Deus nada tem a ver com pecado. Isto é, mesmo que a gente tivesse pecado, o nosso pecado não pode mudar o planejamento, o propósito que Deus tem para nós. Não é maravilhoso? Não é glorioso? Então, na ceia, o Senhor quer: façam isso em memória de mim.
do que eu fiz, de quem eu sou. Amém? Glória a Deus, o que Ele é, com certeza. Ok, então nós vamos agora para o primeiro signo, touro. Mas eu ainda não terminei. Vocês vão perguntar o que eu sou, e cadê os outros 3 aspectos do reino? O primeiro aspecto é a realidade do reino dos céus, seu novo nascimento. Jesus veio entronizar-se em nós. Antigamente eu mandava em mim, agora quem manda em mim? Cristo. É Cristo. Amém? Segundo aspecto, a aparência. Isso aquele, o Denorex parece que é, mas não é. Eu falei do Natal. Mas também tem uma outra coisa. A Sexta-feira Santa, a Páscoa. Olha como está contaminado. Aí o que acontece? A gente enche a cara, quer dizer, a gente lá, o mundo, né? Enche a cara, come vatapá, caruru, é uma diarreia desgramada. E não pode comer carne. A gente só pode comer peixe. Mas a gente se acaba. Come até não querer mais. Fala um pecado. Aí você vai olhar, Páscoa, que não tem erva amarga. Quem vai comprar erva amarga? Eu não quero. Pão asno. Tudo contra a nossa carne. Mas o que acontece? A gente cai na carne. É a aparência do reino. É aquele pessoal que diz, nós somos cristãos. Aí vai com as palmas, a procissão do ramos, sei lá o quê. Tudo religião. Não tem realidade. Isso é a aparência do reino. Parece que é. E outra coisa, quando o IBGE faz a estatística, aí chega na porta, qual a sua religião? Testemunho de Jeová, cristão. Aí chega na outra, quer dizer, mormon, cristão. Junta tudo, animal imundo, animal limpo, tudo é cristão. Isso é a aparência do reino. Não é realidade, é aparência. Parece que é, mas não é. Então, primeiro é o aspecto da realidade do reino. E essa realidade é individual. É pelo novo nascimento. A segunda é só religiosidade. É a aparência do reino. Agora a terceira. Terceira que está no capítulo 20 de Apocalipse. É a manifestação do reino. Será quando? Nós estamos esperando. O reino me verá. Por isso que agora esses 4 signos vai nos falar da manifestação do reino. Os primeiros 4, Cristo e a sua obra. O segundo quarto, o resultado da obra de Cristo, a igreja. Amém? Amém. E a sua missão. E agora, os últimos 4 vai falar do estabelecimento do reino na terra. Aí nós temos agora a manifestação. Quando? Capítulo 20 de Apocalipse fala da manifestação do reino. É chamado reino milenar. É o que? O governo de Deus por um dia. Para nós são 1000 anos. Para Deus é um dia. Porque diz a Bíblia que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como... Nós vamos ter um dia só, irmãos, que o Senhor vai reinar sobre essa terra. Aí nesse tempo não tem timbalada. Nesse tempo não tem carnaval. Oh, glória a Deus. Nesse tempo não tem som alto, com aquelas músicas profanas que a gente suporta, né, irmão? A gente diz, ô Senhor, tem misericórdia. E a gente sofre. Irmãos, está chegando 1000 anos, a gente livre de tudo isso. Os rádios só vai adorar o Senhor. A televisão só vai glorificar a Deus.
Diz que os reinos deste mundo serão de Deus e do seu Cristo, o leão da tribo de Judá. Tudo vai estar debaixo do seu governo. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, assim vai acontecer o quê? Toda a terra vai se encher da glória do Senhor. Amém? Se prepare, meus irmãos. O tempo está chegando. Essa é a manifestação do reino. E o último aspecto é os reinos, o reino eterno. Novo céu e nova terra. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. O reino eterno. Agora é a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Agora tem uma coisa interessante, irmãos, que acontece lá. É empolgante o que vai acontecer. É que durante a grande tribulação, aquele crente verde, que nunca amadurece, está lá enfrentando o falso profeta, a besta, o anticristo. Está lá no carbureto de Deus. Amém? Mas aí você acha que Deus vai desamparar esse pessoal? Não, é povo dele, é verde, é problemático, é complicado, só Jesus dá causa. Mas Deus vai cuidar deles. Amém? Porque é filho. Um filho, por mais rebelde que seja, a mãe e o pai não amam? É ou não é? Porque é meu filho. O pai vai dizer, estão tudo verde, dá um problema, meu pai, mas é nosso, é meu. Quem mandou salvar? Se eu fosse Jesus, por que você vai salvar esse homem? Isso vai dar um problema, meu irmão, só Jesus na causa. Mas aí o Senhor Jesus disse, mas eu que vim para salvar. Onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Olha que maravilha. Na verdade, esse que eu estou criticando sou eu. Por que o Senhor me salvou? Não sei. Eu só sei que Ele me salvou. Você sabe por que Ele me salvou? Nós vamos precisar da eternidade inteira para desfrutar o porquê Ele me salvou. Amém? Amém. Irmão, não tem explicação não. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal. Você sabe explicar essa maneira? Eu não sei. É inexplicável. Por isso que no sanatório, na parede de um sanatório, acharam uma inscrição linda. Uma poesia linda que hoje é um hino. Foi no sanatório, sabia? Eu digo, que doido, mais sadio. Precisava de mais doido assim. Ele escreveu, se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fossem papel, e os homens todos fossem escrivãos, nem mesmo assim nós poderíamos descrever o grande amor de Deus por nós. Ah, que maravilha! A irmã disse, eita glória, que maravilha! E mais irmãos dissessem isso. Irmãos, não tem explicação porque Jesus me salvou. Não tem explicação, porque nem eu mesmo me salvaria. Porque a Bíblia tem assim. Olha, a Bíblia diz assim, eu não tenho na Bíblia que alguns foram destinados à perdição. Não encontrei. Agora tem. Por exemplo, a fé não é de todos. Isso tem na Bíblia. Deixa eu lhe falar. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem à plena salvação. Deus já disse, Ele quer que todos sejam salvos. Amém? Deus quer salvar todos? Olha o texto, porque Deus amou alguns, não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas todos vão crer? Não. Olhe para mim, presta atenção. Existe 10 vezes no livro de Gênesis que Faraó,
que Deus endureceu o coração de Faraó. 10 vezes. Olha, se Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó não é culpado de se perder. Não é? Ah, mas não tem só esse lado não, querido. Existe 10 vezes em Gênesis que Faraó endureceu o seu próprio coração. E aí? Sabe o que significa? Faraó, eu quero me salvar, eu amo você. Mas ele diz, eu não quero. Aí Deus diz, tá bem, você não quer? Vou fortalecer o que você não quer. Deus é educado, ele não vai invadir. Não, você não quer? Então eu vou endurecer também o seu coração. Aí diz que a Faraó endureceu de novo o coração. Aí Deus disse, ótimo, eu vou endurecer mais. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus está muito claro, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Mas quem não quer, quem? Sim. Nenhum deles perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Mas quem é esse? Não tem na Bíblia que Deus predestinou ninguém à perdição. Aí é a exceção. Quem é? Satanás. Judas. Ele é o filho da iniquidade. E outra coisa, lá em Lucas diz que Judas comeu o bolo da ceia e entrou nele Satanás. Irmãos, é exceção. Deus tem na Bíblia exceções. E uma exceção é Judas. Vou falar uma coisa agora que eu não queria falar, mas vou ter que falar e vou provocar, tá? Um seminário só para responder. Judas era o anticristo pré-encarnado. Vou lhe mostrar. 2 Tessalonicenses, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Abra aí 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2. Tessalonicenses. 2, versículo. Só um momentinho, meu filho. Tenha paciência com o velho. Olha, preste atenção. Só existe 2 versículos em toda a Bíblia que chamam um personagem, o anticristo, de filho da perdição. O filho da perdição. Tem 2? Não tem, irmãos. É nominado o filho da perdição. E essa pessoa é o anticristo. Então nós só temos em João 17. Quem foi que leu o versículo de João 17? Ok. Por favor, irmã, você vai ler de novo, tá bem? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Aqui. Versículo 3. É João 17, quanto? 12. Que não seja feio. Tá. Outra tradução. Sabe o quê? Na outra tradução tem escrito assim: nenhum deles se perdeu, exceto é uma exceção. Tá? Lê aí, meu irmão. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os defendi em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pronto. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele já era perdido desde o nascimento. Isso é uma exceção. O meu tem esse nome, filho da perdição. Agora vamos ver o versículo de Tessalonicenses. Irmãos, repito, na Bíblia só tem esses 2 versículos, em toda a Bíblia, de 66 livros, só tem esses 2 versículos, só. Um com respeito a Judas e outro com respeito ao anticristo. Olha, se só tem um filho da perdição, Jesus está orando por isso. então, claro, então a Bíblia está dizendo o quê? Que Judas é uma pré-encarnação do anticristo. Na verdade, Judas
entrou no ministério de Jesus. Jesus disse que orou a noite toda, escolheu 12. Um deles quem é? Judas. Ele disse, orei, ele escolheu 12. Um de vós é o diabo. Ele já sabia, irmão. Jesus é Deus. Aí está dizendo que Agora lê aí, por favor. filho da perdição, porque o pai é Satanás. Vá. Segunda Tessalonicenses 2, né? 2, versículo 3. Não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes, daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Sim. Será revelado o homem do Pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Aí ele diz, o filho da perdição. Irmãos, a palavra está precedida com um artigo. O filho da perdição. Isto é, Deus não tem 2, nem 3, ele só tem um. Quem é esse? Lá em João é Judas. E aqui em Tessalonicenses é quem? Como ele não tem 2, só tem um, então a gente pode entender claramente que Judas é o filho da perdição, é o homem do pecado, é o anticristo. Não tem outro jeito, está na palavra. Na verdade, tem uma coisa, irmão, presta atenção, não dá tempo de explicar a você. É remorso. Não dá tempo. Ele não O que ele teve não foi arrependimento, Foi remorso. foi remorso. Porque toda pessoa que se arrepende, Jesus perdoa. Por exemplo, Pedro negou Jesus, chorou pelas ruas de Jerusalém. E o que o Senhor fez? Ele negou 3 vezes, Jesus perdoou 3 vezes. E usou ele no ministério. Então toda pessoa, então veja só, qual é a diferença de remorso para arrependimento? Remorso é todo choro de costas para a cruz. Arrependimento é todo choro olhando para a cruz. Quando você se arrepende, você olha para a cruz. Aleluia, amém? Uma vez uma irmã veio para mim e disse assim, irmão, eu pequei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, e ela chorava. Eu digo, minha irmã, deixe de ser enganada por Satanás. Você não pecou contra o Espírito Santo. Isso é impossível de se fazer. Só podia se fazer naquela época. Hoje ninguém pode fazer isso. Ela disse, como, pastor? Você está chorando, irmão. Você está arrependida. Quem é que faz isso no coração do homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está provando que ele ama você e está operando em você arrependimento. Mas você nunca pecou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você jamais estaria o quê? Triste, arrependida. Então, às vezes, a gente é enganado, irmão. Amém? Amém. Então, os que tu me destes, você foi dada pelo Senhor a Jesus? Amém. Foi ou não foi? Amém. Irmão, fala forte, foi. Amém. Dos que tu me destes, você é uma das pessoas que o Senhor, o Pai, deu a Jesus de presente. Dos que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Já era perdido, irmão, não tinha como. Eu tinha uma pena de Judas. Eu digo, oh, Judas. Eu também pensava assim. Aí depois que eu vi claramente na Bíblia que ele é o filho da perdição, eu digo, vai para a quinta dos infernos. Ainda estou eu ficar triste por causa de Judas. Meus irmãos, quem se arrepende não tira a sua própria vida. Amém? Já está claro no caso, está claro em João 17. E todos que tu me deste, Pai, nenhum se perdeu. Oh, glória. Exceto, a única exceção é o filho da perdição. Glória a Deus. Amém? Vamos então, irmãos, para o signo de touro. Em touro, touro agora dá início ao último grupo, que é sobre o reino. Amém? E são 4 signos no zodíaco. Você sabe que a palavra zodíaco vem de Mazarote, significa degraus de espada. Degraus da espada. Espada é a palavra. Sim. Então você tem um primeiro, Taurus.
Primeiro, constelação de os últimos 4, Taurus ou o touro. O que é que o touro está falando, irmãos? O touro está falando da vitória, da força, do poder. Agora o reino de Deus vai ser implantado. Agora o que vai ser manifestado não é o cordeiro, é o leão. Amém? Na primeira vinda, ele veio como cordeiro, para ser imolado, para morrer por nós, para pagar o preço, para cobrir o preço que nós não podíamos pagar. Mas agora não, agora no reino, ele vem aqui como touro. E você sabe que touro vem com força, vem com violência. Aí diz que o reino é tomado por violência. Essa violência mostra o poder de Deus. Segundo, Órion, a constelação de Órion. Órion, o caçador. Você já notou que agora Órion, o caçador, é a constelação que vai falar do poder e do domínio de Jesus. Amém? Ele vem com alguém que vai caçar todo o mal, vai tirar todo o mal. Tudo na terra vai ser Jesus, vai ser a glória. Bendita as nações. Amém? Aí tem um terceiro, Eridanos, o rio, Eridanos, é porque é o nome latim. Essas estrelas têm nome latino, que é o rio. Não esqueça que na Nova Jerusalém, o que é que você tem lá? Porque não tem mais o mar. Não é Tigre não, viu? Tigre é na período da queda. Lá na Nova Jerusalém é o rio da vida, que é claro como cristal. Amém? E diz que a árvore da vida vai de um lado para o outro. E no meio está a árvore da vida. E, meu irmão, eu acho que só tem uma árvore que pode ir para um lado e para o outro e não se tornar uma represa. O rio pode continuar passando. Qual é? Não. A videira. Cristo, sim. Mas a videira. Eu entendo que a árvore da vida é a videira verdadeira. Porque ela vai de um lado a outro sem impedir o fluir do rio. E Jesus se comparou à videira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Amém? E última constelação, Auriga. Auriga, o pastor. Auriga, A-U-R-I-G-A. Auriga, o pastor. Presta atenção. Aqui, no signo de Touro, você vai encontrar, você lembra dos crentes verdes na grande tribulação? Os crentes de vez vão ficar até uma parte da grande tribulação. No meio dela, eles vão amadurecer. Eu chamo eles de vencedores tardios. São vencedores, mas não são vencedores primícias. Aqueles que estavam maduros quando Jesus chegou. Eles estavam de vez, por isso não foram arrebatados. Mas aí eles serão arrebatados no meio da grande tribulação. Só que todos eles vão pagar o preço de serem degolados. Joshua, capítulo Apocalipse. Não vou chegar nessa parte aí, não. Melhor eu me amadurecer logo. Amém, eu também. O negócio tá estreito. Capítulo 20. Foi degolado, eu peguei. Agora, capítulo 20, versículos 4 e 5. Agora preste atenção, olha bem, meu irmão. A gente pensa que só tem céu e inferno.
mas tem uma via do meio, que a Bíblia mostra e a maioria dos pregadores não falam. Não. Seio de Abraão, vão para lá todos os que morreram em Cristo. O Hades é também o seio de Abraão. Só que o Hades tem uma divisão. De um lado está o inferno, para onde vão os ímpios já estão no inferno. Eles vão ser lançados num lago de fogo e enxofre. Pergunta, pastor. Eles vão queimar por toda a eternidade, como as pessoas dizem? É o que a Bíblia literalmente diz. O pessoal está quer amenizar. Mas quer amenizar, vai ficar com eles. Pastor, é 1000 anos, depois vem a segunda morte? Sim. É isso. Depois vem o trono branco. O trono branco é o juízo dos incrédulos. Amém? Amém. Mas preste atenção. Vamos falar antes da questão do rei. Aqui, você lembra dos ancião de dias que perguntou para João? João, ele perguntou para João, mas ele é que tem a resposta. João não tinha. Ele fez uma pergunta para provocar João. Quem são aqueles de vestes brancas, com palma nas mãos? Palma nas mãos significa sinal de vitória. Amém? Amém? Aí os anciãos eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, olha bem. Olha, se lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavaram durante a grande tribulação. Isso significa que quando Jesus chegou, as vestes deles estavam o quê? Sujas. Como é que está a sua veste? Porque se Jesus chegar agora e eu e você estivermos com as vestes sujas, aí o Senhor vai dizer o quê? Você vai ficar aí, meu filho, para você lavar no carbureto. Agora, se você estiver de vez, capítulo 20, versículo 4 e 5. Lê aí, meu filho. Preste atenção, escute. Olha bem, tá? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quando é que eles foram decapitados? Na tribulação. Na grande tribulação. Ó, decapitado. Então, se você não for na primeira leva, você tem uma chance. Você passa cedo no pescoço, porque tem uma maneira de você resolver o problema. Você vai ser martirizado, ó. Isso é honra. Amém? É melhor do que você ficar com os verdes. Aí está dizendo o quê? Vitronos, isso significa que eles venceram. Amém? Agora está em tronos, vai julgar. Lê de novo, meu filho, por favor. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem a vida tinha sido dada a autoridade para julgar. Isso. Continue. Vi as almas de que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aí são dois povos, viu, gente? Não esqueça que ele diz, por causa do testemunho de Jesus, a igreja, e por causa dos oráculos de Deus. Quem é? Os judeus. Continue. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Olhe para mim. Então eles estavam na grande tribulação, porque eles só vão encontrar a besta na grande tribulação. Exatamente. Mas diz que eles fizeram o quê? Não adoraram, não se dobraram diante da besta. Continue. E não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Não aceitaram, percebeu? Eles resistiram firme na fé. Amém? E aí você quer ser parte desse povo? Deus tenha misericórdia. É verdade que assim seja. Vá, meu irmão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles ainda terão a oportunidade de serem um vencedor, mas um vencedor tardio.
A primeira leva é de vencedores primícias, vencedores maduros, que vão ser levados sem morrer. Aleluia! Você quer ser desse grupo? Eu quero. É a minha esperança. Mas se você não conseguir, compra sebo, compra bem banha e põe no pescoço, porque você só vai poder ser um vencedor enfrentando o quê? O martírio. Mas a maioria vai ficar para a grande tribulação. Terminou, meu filho? Como já está tendo no Chile? Hã? Faltam 5. 5, vá. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Pronto. Tá vendo? Agora, e aí, irmão? E se eu não for nessa segunda leva e eu ficar para a grande tribulação até o final, eu sou o pessoal verde, o que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer? É que Jesus, olha bem, ele é cheio de misericórdia. Ele vai preparar um lugar para a sua igreja que ficou. Está lá no capítulo 12 de Apocalipse. E aí sabe o que vai acontecer? Os povos deste mundo, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode negociar, porque você não tem o quê? A marca. E aí? Como é que a gente vai se safar, irmãos? Hein? Ô, meu irmão. Aí a Bíblia diz, você lembra que tem um julgamento, tem vários julgamentos na Bíblia, mas tem um julgamento que está no capítulo 25 de Mateus, nós não vamos ler, você já conhece, que fala sobre o quê? Aqueles que viram os irmãos de Jesus preso e foi visitar, no hospital e foi ver, estavam com fome, eles deram comida, sede, deram o que beber, nu e vestido, significa de gente da terra, que por mais que estejam lá nas mãos do anticristo, vai ter alguns que vão ter misericórdia dos crentes, que Deus vai falar ao coração deles, e eles vão auxiliar. Estive preso e foste ver-me, tive fome, me deste de comer. E aí o pessoal diz assim, quando foi que te vimos com fome ou com sede ou preso? Aí Jesus disse, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, aí são os crentes, vocês fizeram a mim. Deus deve alguma coisa a qualquer pessoa? Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dar, porque já fechou a porta da graça. Mas agora eles vão ouvir o evangelho pregado pelos anjos. Está lá em capítulo 14. Não é 144 do Hã? Não é 144 do Não. Mas vamos fazer não é um para seminário Deus, sobre o Deus. quê? É. Capítulo 7. Preste atenção. Aí Deus vai dizer o quê? Você fez o bem aos meus irmãos, você auxiliou, você visitou, você vestiu, você deu o que beber, deu o que comer, está preso, você foi ver. Olha, irmão, que maravilha, hein? Deus é cheio de miséria. Mas Deus fica devendo a qualquer pessoa? Nada. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dar a eles, a este povo que auxiliar os crentes, vai dar a vida eterna fora da Nova Jerusalém. Você sabia? Não. É. Está na Bíblia, vamos ver? Essas pessoas o quê? Sim. Elas vão ser salvas, irmãos. Porque elas vão ouvir o Evangelho durante a grande tribulação. O Evangelho não vai ser mais pregado pelas pessoas. Quem vai pregar são os anjos. Você quer ver? Quer ver? Cadê Joshua?
Apocalipse capítulo 14. Isso daí é um outro seminário, porque tem muitos detalhes. Senão não termina. Mas é interessante. Capítulo 14. Por favor, irmãos. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Presta atenção. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Agora é outro evangelho. Não é o evangelho da graça. Não é o evangelho do reino. É o evangelho eterno. E quem é que prega esse evangelho? Os anjos. E qual é a tese? Qual é a mensagem desse evangelho? É temei a Deus e dai-lhe glória. Isto é, essas pessoas, por temerem a Deus, vão ajudar os irmãos de Jesus. Que maravilha, viu? Que Deus nos abençoe. Deus não é bom? Essas pessoas vão morar fora da Nova Jerusalém, vão casar, vão ter filho, vão crescer, multiplicar, vão ter milhões e milhões fora da Nova Jerusalém. Eles vão pegar o chá das folhas da árvore da vida. Nós vamos comer o fruto da árvore da vida. É diferente. Amém? Então vi outro anjo que Sim. voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Proclamar os que habitam Na terra. durante aquela grande tribulação. Vá, continue. A toda nação, tribo, língua e povo. A nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Preste atenção. Esse pessoal que vai ajudar os irmãos de Jesus durante a grande tribulação serão recompensados com a vida fora da Nova Jerusalém. Vamos agora provar isso? Vá para capítulo 20 de Apocalipse. Eu não via isso, irmão. Eu só via céu e inferno. Não. Tem uma terceira via. Mas para aqueles que ajudarem os crentes na grande tribulação. Hoje não. Hoje é unicamente pelo Evangelho de Cristo, da graça. Mas um dia o Evangelho da graça, a porta vai se fechar. Aí abre outra porta, porque Deus é cheio de misericórdia. Glória a Deus. Agora o Evangelho é o Evangelho do temor a Deus. Aquele que temer a Deus. Olha bem, irmãos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, não houve o Holocausto? Houve ou não houve? Mas muitos judeus não foram salvos por pessoas boas, amáveis, generosas, mesmo os alemães. E muitos foram salvos por isso. Amém? E hoje lá em Israel tem uma avenida chamada Avenida dos Justos. Lá tem os nomes daqueles que ampararam os judeus. Da mesma maneira, Deus vai fazer com a igreja. Deus. Isso que você está falando é na tribulação, certo? Sim. Depois da tribulação, essas pessoas que ajudaram os cristãos irão morar no céu, correto? Não, Não, no céu fora não. do Senhor. Na verdade, meus irmãos, Deus nem Deus vai ficar mais no céu. Mas é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é o quê? Uma cidade que a noiva ataviada como a noiva que desce do céu. Até Deus vai mudar de É como se fosse a terra residência. Tem um hino na árvore que diz assim: céus e terra vão ser a mesma grei. A parte celestial a igreja vai habitar, a parte terrena os judeus vão habitar. Então você acha que quem vai ajudar a igreja serão os judeus? Você acha que quem vai ajudar a igreja são os judeus? Não, eu não disse isso. Ele está fazendo uma Estou fazendo uma alegoria, uma comparação. Amém? antes e pode ser. Veja só, a igreja serão os reis, vão governar com Cristo. E os judeus serão os sacerdotes. Eles vão encabeçar a adoração a Deus. Amém? Então Deus tem promessas para o povo terreno e tem promessas para o povo espiritual. Professor, rapidinho,
Esse pessoal que vai ficar de fora do templo também conta aqueles que foram marcados pela besta? Ou esses aí não? Sim, não. Os que morreram pela besta são cristãos. Esses têm um corpo celestial. Não, eu estou falando que foram marcados pela besta no sentido de, por exemplo, você for marcado mesmo, marcaram, ajudou Sim, se eles ajudarem os cristãos e por isso sofrerem, eles serão recompensados com a vida eterna fora da Nova Jerusalém. mesmo eles marcados. Isso. Vamos lá? Vamos ver a prova disso. Preciso ler direitinho. Capítulo 20. Glória a Deus. Obrigado. Não é? Tem que ser um seminário só disso aí, da vida eterna. Tem que ser aqui, Bruno. O cenário tem que ser aqui. Já sabe. Esse cenário da vida eterna tem que ser aqui. Seminário da vida eterna vai ter que ser aqui também. Ok. Vai ter que ser tipo sexta, sábado e domingo. Capítulo 21. Capítulo 21, Joshua. Versículo Último versículo. 26. 26. Por favor, 24 a 26. Aí está a prova clara que fora da Nova Jerusalém nós vamos ter nações, você sabia? Nações com reis, com governo, tudo acontecendo lá fora. Você não tinha visto isso? Aqui, sempre esteve na Bíblia. Vamos lá, pode ler, 24 a 26. As nações andarão em sua luz, e os reis da Olha terra para mim, irmãos. As nações andarão na sua luz. Qual a luz? O cordeiro é a lâmpada. Da Nova Jerusalém, ele vai estar iluminando toda a terra. Amém? Aleluia. Continue. andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Os reis da terra virão uma vez por mês a Nova Jerusalém trazer ao Senhor a sua glória. O que é a glória? Qual é a glória de uma terra? Qual é a glória do Brasil? Café, cacau. A glória de uma nação é as riquezas que aquela nação produz. Então eles trarão ao Senhor, em honra ao Senhor. Olha que coisa linda. As primícias, tudo aquilo. Continue o versículo 26, 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, Olha, pois ali não haverá noite. não haverá noite. Porque se a luz do mundo está lá, se Jesus quer a lâmpada, Na minha tradução está os portais. isso, os 12 portas. Continue. Jamais se fecharão, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Você está vendo? A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Veja, é um reino terreno, que vai ter reis, que vai produzir, vai ser geralmente nações agrícolas. É como a gente produz soja, produz milho, toda aquela riqueza da terra. E olha bem, agora não tem mais pecado. Você já imaginou o tamanho da uva? Lembra dos 12 espias? Sem agrotóxico. Sem agrotóxico? Importante ressaltar. Amém? Já imaginou um cacho de uva? Eles trouxeram carregando. Barriga até hoje. Ok, agora vamos para mais versículos. Capítulo 22. Agora eu vou reler. Versículo 2, preste atenção. 22, 2, aí a gente termina. No meio da rua principal da cidade, Olhe, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. a folha da árvore serve, na sua tradução, eu prefiro a outra tradução. Lá diz, as folhas da árvore servem para a saúde das nações. Porque aqui está falando cura. Cura pressupõe que tem doença. Mas na outra tradução fala saúde das nações. Quer dizer, eles nunca vão ficar doentes, porque eles vão tomar o quê? O chá da folha. Só pode ser chá, né? Ou vai comer a folha da árvore da vida. E nós? O que é que fica para nós?
o fruto da árvore da vida. Quem é o fruto da árvore da vida? Jesus. Não esqueça que quando Maria se encontrou com Isabel, ela falou o quê? Bendito é o fruto do teu ventre. Quem é esse fruto? Jesus. Então, o pecado tirou a árvore da vida da gente, mas Jesus devolve agora para a gente o fruto da árvore da vida. Glória a Deus. Percebeu agora? Aleluia. Nós temos, irmão, essa terceira via. Não tem medo, não tenha medo não, irmãos. Apocalipse está mostrando, não é a destruição, é para o ímpio. A ira de Deus é para o ímpio. Para nós vai ser glória sobre glória. Mesmo que o Senhor nos dê uma lapiada, um cipó caboclo, mas Ele está educando os seus filhos. Aleluia. Ele repreende e castiga quem? Agora, se você for um menino obediente, aí você vai na primeira leva, os vencedores, os maduros, amém? Quem quer ir na primeira leva? Hoje, se depender do desejo, ele está todo lá. Agora, irmãos, aí vem agora não só o desejo, mas a prática, a experiência. Amém? Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Aquele que não tomar a sua cruz, amém? Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, amém? E perder a vida da alma. Sabe o que significa? A minha alma quer ir para a praia na hora da escola bíblica dominical. Aí eu nego, não vou não, eu vou para a escola bíblica dominical. Aleluia. Isso é negar a vida da alma. A vida da alma, eu já tenho piscina o dia todo. Não posso ir para o culto não. Mas aí você diz, piscina, fique aí, porque eu vou para o culto. Não esqueça, se alguém não perder a sua vida, lá a vida é psique, vida da alma. Vida da alma, os seus desejos, irmãos. Sua vontade. Aí você faz o quê? Pega pelo cabelo tua alma e arrasta até o culto. Amém? Ok. Tem que colocar a marca. E os verdes? Presta atenção. Os verdes, presta atenção. Os verdes vão ficar até o final da grande tribulação. A única ajuda que os verdes vão ter é a graça de Deus. E esse pessoal aí que vai ajudá-los. Porque eles vão ficar até o final. Preso, nu, faminto. Tudo isso. Isso aí é a misericórdia de Deus para os verdes. Mas você quer ser dos verdes, do deveis ou do maduro? Eu achei, você viu que foi fraco, né? Então, você crê que então tinha uma vez salvo, sempre será salvo. Sim, não tenho dúvida disso. Mas você pode perder o galardão. Há uma diferença entre os crentes. É uma hierarquia. Os crentes geralmente não ouvem, porque os pastores e líderes não sabem que existe uma diferença entre salvação e galardão. Galardão, irmãos, vai ter crente que vai ser salvo pelo fogo. Tem crente que está edificando com madeira, feno e palha. Mas se você estiver edificando com ouro, prata e pedras preciosas, Aleluia. o material é você que escolhe. Você quer o quê? Está na Fonte Nova ouvindo um falso profeta? Ou você quer estar aqui aprendendo da palavra? A decisão é sua. Você vê que mais de 140 se inscreveram, mas não está aqui todo mundo. Mas graças a Deus que vocês vieram. E o depósito que Deus fez neste dia em seu espírito não vai acabar. Amém. Glória a Deus. Vai se multiplicar. Amém. Porque Deus vai colocar você um desejo pela palavra. Amém. Um desejo pela oração. Aleluia. Um desejo de estudar mais profundamente a Bíblia. Amém. Amém? E tem um presente para vocês. Eu vou mandar para vocês um material esgotado que faz uma síntese de cada livro da Bíblia. Um versículo-chave, a palavra-chave, um esboço de cada livro, de Gênesis até Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Esse
Esse material é o material do Robert Lee, ele já dorme no Senhor, um homem erudito e piedoso. Você lembra? Esse material é maravilhoso para você estudar qualquer livro da Bíblia. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu vou pregar, eu vou ensinar, o que é que eu falo? Abre esse manual e você vai ter um esboço de toda a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Ok. Então nós temos o touro, que está nos mostrando o quê? A chegada do quê? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí depois, se você quiser, Jesus retorna em glória. O touro está falando da segunda vinda de Jesus. Jesus não vem mais como cordeiro, ele agora vem como leão. Amém? Vencendo e para vencer. Ninguém detém. Não tem ninguém que enfrente ele. Diz que o anticristo vai se manifestar, mas diz o Senhor Jesus, a Bíblia diz, ele vai vencê-lo pela palavra da sua boca. Oh, glória! Agora vem uma outra coisa. Qual o próximo? Gêmeos. Anote aí, primeira constelação de Gêmeos, que é Gemini, os Gêmeos. Olha para mim, você vai ficar agora alegre, que agora a gente está falando do reino. Vai chegar um dia, hoje você está meio assim, hoje você está marrom, outro dia você está vermelho, outro dia você está verde, mas naquele dia, quando você encontrar com Jesus, Jesus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você. Aleluia. Já se alegrou? Glória a Deus. Minha gente, Jesus vai olhar para você. E aí você vai olhar para Jesus. Aí vocês vão ficar olhando um para o outro. Sabe o que é isso? É que agora você e Jesus são parecidos. Isso é o signo de Gêmeos. Ele está dizendo que você vai, sim, de fato, como está lá em Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Isto é, o que começou a boa obra vai terminar. Oh, glória! Eu olho para Jesus. Jesus olha para mim. Eu vejo Jesus em Jesus, é claro. E Jesus vê Jesus em mim. Aí eu vou dizer, Senhor, nós nos parecemos. Como a gente é parecido. Aí ele vai dizer, sim, meu filho, eu conquistei isso. Eu queria era isso, que você ficasse parecido comigo. Você imaginou, irmão? Parecido nos pensamentos. Parecido no falar. Parecido no agir. Ai, irmão, quanta feiura a gente ainda tem de Adão, né? Tem hora que a gente fica nervoso, né? Aí a gente desconhece, né? O irmão está me dando risada. Mas é triste. É ou não é? Eu disse, oh meu Deus, eu falei tão grosseiramente com aquele irmão. Por que eu fiz isso? Porque aquilo é você. Você é grosso mesmo. Mas um dia, Jesus vai olhar para você. E você vai olhar para Jesus. E de Jesus nós somos gêmeos. Irmãos, quero me dizer, Deus não vai poupar, Deus não vai cansar até esse dia chegar. Amém. Que você seja gêmeos de Jesus. Aleluia. Sabe uma coisa? Nesse mundo tem muitas pessoas que muitas vezes a gente gostaria de ser. Mas eu digo para você, hoje eu só tenho uma pessoa que eu tenho inveja. Não quero ser ninguém. Eu só quero ser parecido com Jesus. Amém. Isso não dá ibope. Não tem problema. Não existe ninguém mais belo, mais lindo. Tem irmão que diz assim, Jesus é lindo. Eu já gosto de ouvir isso. Porque Jesus é lindo. Você já imaginou Jesus viver aqui 33 anos e meio, nunca pecar, nunca dizer nada que desagradasse a Deus? Ele fazia tanta vontade de Deus que os irmãos dele querendo perturbar ele, porque era tudo perturbado. Você vai subir para a festa? Aí Jesus disse, ainda não.
Não sei. Aí quando ele sobe, olha lá Jesus na festa. Poxa, você não disse que não vinha? Até aquele momento o pai não me ordenou. Depois o pai falou, vá. O que Jesus fazia totalmente a completa vontade de Deus. Amém? Você acha que eu e você estamos nessa condição? Tem lugar que Jesus não quer que eu vá e a gente vai. Eu mesma não estou nessa condição, mas Não é? eu vou tentar me Mas só provar, que tem uma né? coisa, irmão. Olhe para mim. O Senhor está nos transformando de glória em glória. Por exemplo, você veio ficar o dia todo aqui ouvindo um velho. Você poderia estar em outro lugar, assistindo um filme, comendo pipoca, tomando guaraná. Não é? Mas você está aqui. Você sabe de uma coisa? Marta ficou nervosa com Maria. Porque Maria disse, olha, não vou perder a oportunidade não. Quem está aqui é Jesus. Você sabia que a mulher não podia ficar na sala junto com os homens, não. Elas ficavam na cozinha, afastadas. Só quem ficava na sala são os homens. Maria se atreveu e fez o quê? Ficou ali no meio. Eu quero aprender dele. Ela quebrou os paradigmas. Eu quero ouvir Jesus. E quanto mais eu ouvir Jesus, vou ficar parecida com Jesus. Amém? Amém. Ok. Então, gêmeos. Nós temos o que agora? Gêmeos. Depois vem lepos. Lepos, sabe o que é? O coelho. O coelho fala, irmãos. Tem coisa que produz mais filhote do que coelho? Isso significa, quando o Senhor é o seu Deus da ressurreição, Ele é aquele que multiplica os 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Depois nós temos canis maior. Canis maior. O significado é o grande cão. E carnos, nós temos, a quarta constelação é canis minor, ou menor, que é o pequeno cão. Se canis maior é o grande cão, o canis menor é o pequeno cão. Amém? Então, o que é que nós temos? Nós temos em Gêmeos que nós chegamos a nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o desejo. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Uma vez que nós somos salvos, agora como salvos aqui, que o Senhor nos transforme em imagem e semelhança de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos a figura do cão menor e do cão maior. Cães caçam coelhos. Você sabia? Cães caçam coelhos. Obviamente, este cão está envolvido nesta caça. A sua estrela principal é Sírius, que significa príncipe, guardião. Uma outra estrela nesta constelação é Nazareno. Interessante o nome da estrela, né? Nazareno. Jesus é da onde? De Nazaré, que significa príncipe enviado. Isaías 9:6. E o governo está sobre os seus ombros. Olha, o governo é o quê? O reino. Amém? Está sobre os seus ombros. Continue. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Amém? Glória a Deus. A constelação mostra Jesus como aquele que foi enviado para ser príncipe por um motivo: estabelecer paz eterna entre o homem e Deus. Amém? Este é o reino. Agora, a pequena companhia do cão maior é um pequeno cão chamado de cão menor. Nós temos aí duas constelações: cão maior e cão menor. Novamente, retratando uma figura grande e protetora. E uma pequena, completamente dependente dele. Temos de ser completamente dependentes de Jesus. O cão maior é Jesus. O cão menor, a igreja. Amém? O cão menor depende do maior. Temos de ser completamente dependentes de Jesus. Tudo o que precisamos fazer é grudar nele como carrapatos. Amém? Gostou disso? Vamos grudar em Jesus como carrapato. Amém. A única batalha que temos de empreender é a da fé. E esta é uma boa batalha que já está vencida por nós, mediante a autoridade de Jesus. A ideia de dependermos completamente de Jesus está expressa em Apocalipse 14:4, Joshua. Apocalipse 14:4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Primícias são os primeiros frutos maduros. O Senhor quer gerar aqui os primeiros frutos maduros. Será que você vai ser o maduro, o de vez ou o verde? Amém? Também 1 Tessalonicenses 4,17, Joshua. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Gostaram dessa notícia? Mas não esqueça que esse arrebatamento é o arrebatamento final dos verdes. Porque eles vão ser arrebatados para as nuvens dos céus. Os primícias não vai ser arrebatado para as nuvens dos céus. As primícias vão ser arrebatadas para o trono do terceiro céu. Percebeu? É o galardão. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Agora nós partimos para o próximo. Nós já estamos terminando. É Câncer. Anote aí as 4 constelações. O último cumprimento da promessa de Deus para nós, mediante Abraão, se encontra simbolizado no signo de Câncer. Gênesis 22:17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Não esqueça de uma coisa. Agora Gálatas 3:16 e 29. Gálatas 3:16 e 29. Nós temos que ler esses versículos para a gente entender. Não esqueça que Câncer é representado pelo caranguejo. Não é um caranguejo? É um caranguejo. Você pode perguntar, mas o que tem a ver caranguejo com Cristo e com a igreja? Vamos ver. E 29. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender de que se trata de um só, isto é, Cristo. Isso foi 16, agora o 29. Versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém? Você diz amém a isso? Amém. Ok. Já que o símbolo de um caranguejo, você pode querer saber. Sim, O falou. que é que isso significa? Um caranguejo?
com Cristo e com a igreja, irmãos, você terá o significado de câncer. Tem 4 símbolos, como todos. Vamos lá? Primeiro símbolo, que é uma constelação. Câncer, o caranguejo. Primeiro símbolo. Anote aí, câncer, o caranguejo. Segundo, ursa maior, o urso pequeno. Interessante isso. É ursa maior, mas é urso pequeno. Terceiro constelação, ursa menor, o urso grande. E Argonavis, o navio. O primeiro significado que nós encontramos no caranguejo é que, de fato, é um animal nascido na água. Isso me faz lembrar do símbolo do peixe. A igreja também é nascida da água e do Espírito. Lembra lá? João 3,5? Que não nasceu da água e do Espírito. Vi que as muitas pernas do caranguejo podem representar os muitos membros do corpo de Cristo. Está lá na estrela, na constelação, irmãos. Se você examinar o desenvolvimento e o ciclo da vida de um caranguejo, pode constatar uma tipologia entre ele e a igreja. Por exemplo, a mudança de sua concha. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso significa o quê? Se um dia nós dormirmos no Senhor, assim como o caranguejo muda a sua casca, nós também vamos mudar de corpo. Não é lindo isso? O Senhor tem um guarda-roupa novinho para você. Você vai ter um corpo glorificado, onde o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Você crê nisso? Amém. Eu creio, porque Jesus ganhou esse corpo glorioso. Amém? De uma dispensação a outra, a igreja continua crescendo. Ela pode ser comparada à mudança da concha de um caranguejo, que ganha uma nova para se ajustar a um corpo maior. À medida que a igreja cresce e se desenvolve espiritualmente, de uma era para outra, devemos mudar nossas conchas, de doutrina à tradição, para que possamos receber a verdade da palavra de Deus. Isso significa o quê, irmãos? Se nós somos membros do corpo de Cristo, com 5 anos de crente, você muda de concha. Com 10 anos, outra concha. Na verdade, o que significa? Que uma vez que estamos caminhando com Jesus, o Senhor vai mudando a nossa concha. Ele vai mudando o nosso teor espiritual. Nós vamos... O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Irmãos, eu não sei quantas conchas você já mudou, mas eu sei de uma coisa, que muitas ainda vão ser mudadas em nós. Hoje você tem uma revelação do Senhor, amanhã você ganha outra do Senhor. Você vai recebendo mais do Senhor, até chegar o dia perfeito, o dia sem sombra, é só o sol da justiça. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o último signo. Leão da tribo de Judá. Que coisa linda. Primeiro a constelação, amado. Léo, 2 pontos. O leão. Sempre a primeira constelação é a constelação principal, onde está a estrela de quê? Primeira grandeza. Segunda representação, Hidra, a cobra d'água. Hidra
a cobra d'água. Terceira constelação, Cráter, C-R-A-T-E-R, Cráter, o copo da ira. Cráter significa o copo da ira. Isso significa o quê? Presta atenção, irmãos. O copo da ira de Deus está enchendo. Enquanto não encher, há chance e oportunidade. Mas um dia esse copo vai transbordar. E aí, meus irmãos, nós não estaremos mais aqui. Deus vai descer a sua ira sobre a terra. Nós não estaremos aqui. A Bíblia diz que o Senhor que nos livra da ira vindoura. Nós seremos livrados. Glória a Deus. E por fim, corvos. Corvos. O corvo. Apocalipse 5:5. Então, um dos anciãos me disse: Irmãos, quem são os anciãos? Os maduros. Não, aqui os anciãos são os anjos. São os primeiros anjos que Deus criou. Quando Deus criou Lúcifer, esses anciãos lá estavam. Eles são os anjos da aurora da criação, os primeiros a serem criados. Amém? Nós temos os querubins, que tem 4 asas. Nós temos os serafins, que tem 6 asas. Por que eles têm 6 asas? Porque os serafins ficam diante do trono. Só que eles estão diante do trono. Mas Deus é tão santo, tão santo, tão santo, 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 santo é o Senhor, que eles não podem ver Deus. Aí Deus deu 6 asas. 2 eles cobrem o rosto, 2 ele cobre os pés, mostrando que eles não fazem nada que esteja contra a vontade de Deus. O seu agir é coberto. Aleluia. O seu agir é debaixo do governo de Deus. E eles não podem ver Deus, porque a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Então são 2 asas para voar, 2 para cobrir os pés e 2 para cobrir o quê? O rosto. Então os serafins são os que ficam perto de Deus. Aí esses anciãos são 24. E esses anciãos são os mais velhos entre os anjos de Deus. Aí o que é que o ancião diz? Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Presta atenção, irmãos. Que livro é esse? Esse livro, olhe para mim. Esse livro é o livro. Como? João escreveu? Não. É a escritura do universo. E agora diz que só o Senhor abriu os selos. Sabe por quê? Porque tinha a chance, a oportunidade de Lúcifer se tornar o dono, o proprietário do universo. Mas aí o ancião de dias diz: não chore, porque se olhou em cima no céu, embaixo na terra, e ninguém era digno. Mas Jesus já tinha morrido na cruz. Aleluia. Pagou o preço. Glória a Deus. E aí quando estava para decidir quem é o dono do universo, chegou ele. Oh, glória! Ele venceu, irmãos. Ele é digno. Aí diz o texto. Então o leão é descrito na Bíblia como sendo um dos animais mais fortes entre todos os animais. É o rei dos animais. Provérbios 30:30 diz: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Ninguém faz o leão correr. Ninguém torna ele atrás. Aqui diz: é o mais forte entre os animais. Por isso o leão é o rei dos... representa Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? E Lucas 10:19 também diz: eis aí ele fala à igreja: vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Crente não morre de feitiço, irmão. O orixá pode até vir, mas não passa de Jesus. Aleluia! Eu me lembro quando eu estava servindo a Força Aérea. Eu estava servindo a Força Aérea. E um dos meus colegas era filho de uma Ialorixá. E eu estava pregando o evangelho a todo mundo. Não quero nem saber. Estou pregando o evangelho. Aí ele chegou até mim, eu era mais antigo que ele. Porque você sabe que a antiguidade nas Forças Armadas é posto. Aí ele chegou para mim: eu odeio você. Eu digo: não é você que me odeia, não. Eu sei quem é que me odeia. Eu vou mandar minha mãe bater os atabaques em sua intenção. Mas eu estava numa ousadia. Você vai ver. Aí ele saiu, deu as costas. Eu digo: vem cá, meu filho. Fale com sua mãe. Quando você pedir para ela bater os atabaques em minha intenção, que ele está dizendo que vai fazer feitiço contra mim, né? Ele disse: fale com sua mãe para ela comprar mais atabaque. Aí ele falou: por quê? Meu filho, os atabaques vão furar. Ela não vai conseguir nada, sabe por quê? Porque se ela passar por Jesus, que está entre mim e você, aí ela consegue. Mas ninguém passa por Jesus. Aí ele ficou furioso, ficou enraivado. Irmãos, se Deus é por nós, Quem será contra nós? Aleluia! então aqui esse texto está dizendo: nós vamos pisar serpentes e nenhum dano, o maligno não nos toca. Amém. Estamos blindados pelo poder do sangue de Jesus. Preste atenção. Câncer. Os cristãos são simbolizados como conchas que perdem sua mortalidade para se tornarem semelhantes a Jesus. Eles são guiados para um porto seguro, onde podem estar firmes e confiados nele. Também os judeus retornam a seu lugar. Então a promessa de Deus é de que tanto os judeus, o povo terreno, quanto a igreja, o povo celestial, vai voltar ao seu estado original. A glória será restaurada. A glória da segunda casa será maior do que a... Não esqueça, não é a casa, é a glória. Você diz amém? Amém. Por fim, leão. Jesus é simbolizado como o leão da tribo de Judá, que foi profetizada há milhares de anos. A ira de Deus está prestes a ser derramada sobre Satanás, e o pássaro da punição de Deus se prepara para terminar a tarefa. É o corvo. Presta atenção, nós temos uma história só para terminar. Quando Noé estava na arca, Noé soltou o corvo. O corvo voltou? Por quê? Porque o corvo é primo do nosso urubu. Ele viu muita carniça e disse: ai, que jantar maravilhoso. Vou ficar por aqui mesmo e não vou dividir com ninguém. Mas aí o Senhor soltou a pomba. A pomba voltou? Voltou com um ramo da oliveira. Tanto a oliveira produz o óleo da unção, quanto a pomba é o símbolo do Espírito Santo. O que é que a Bíblia quer nos falar, irmãos? De que crente é filho da pomba. Crente não come carniça. Crente come semente. Amém? Pombo não, pombo é surdo.
Mas a pomba não. Não esqueça que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, lá nas margens do Jordão, em forma de uma pomba. E por que a pomba veio sobre Jesus? Porque João acabou de falar, eis o Cordeiro de Deus. Você quer que a pomba desça sobre você? Amém. Então tenha uma vida de cordeiro. Deus não desce sobre leão, sobre jacaré, sobre cobra, sobre capivara, sobre ariranha. Tem umas esposas que parecem ariranha. Tem uns maridos que parecem um jacaré, um jegue. Aí sabe o que acontece? A pomba não pode descer. Mas se você for um cordeiro que vai para o matadouro calado, que toma a cruz, que nega a vida da alma. Amém? Amém. Aí o Espírito Santo pode descer. Tem alguns irmãos que dizem assim, eu não sei porque eu peço tanto para Jesus me batizar no Espírito Santo. Você já tem o Espírito. Joshua, Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha bem, quando você crê, olhe para mim, quando você crê, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Você não é selado quando fala em línguas, não. Isso é uma outra história. Você é selado quando nasce de novo. Você foi chaificado. Pode ler, querido. Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Olhe bem, está muito rápido, Joshua. Você está com pressa, né? Não, é você que está tribulado. Vá, meu amor, leia aí, meu lindo. É meu filho, viu, irmãos? É meu filho. Só no espírito para a gente saber. Um branquelo tem um filho desse. Negão, Simeão Níger. Valeu aí, meu amor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O que tem que ser pregado no púlpito? A palavra da verdade. Aí olha a consequência. O que aconteceu? O evangelho que os salvou. Olha, a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Amém? Aí o que foi que ele produziu em você? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? Aí está falando que vocês foram selados com falar em línguas? Não. Quando você o quê? Creu. Amém? Você creu? Então você é selado. Quando todos os demônios do inferno olham para você, vê que você tem um selo. Você pertence a Jesus. Isso não é maravilhoso? Continue. Qual o resultado? Olha bem. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que significa? Que o selo em você é o testamento de que o que começou a boa obra em você vai acabar. Amém. Deus não deixa nenhuma obra pela metade. Ele vai completar até você entrar na glória. Aleluia. Cristo em vós é a esperança. Hoje é a esperança, mas um dia é toda a certeza. Amém. Você diz amém? Amém. Meus irmãos, eu amo vocês. Muito obrigado pela paciência. Agora eu quero um aplauso para Jesus.